Eu acho que o torcedor do Flamengo tem que entender o que é o Tite, né? E o Tite tem que entender o que é o Flamengo. São as duas coisas. Cada clube tem a sua peculiaridade. Ele trabalhou muito tempo no Corinthians. O Corinthians criou, sob sua gestão e também com o Mano Menezes, uma cultura de arquibancada de entender o 1-0 como goleada, né? E a torcida do Corinthians, várias vezes, vitórias em casa, já no Pacaembu, depois em Itaquera, conduzia o time ali, juntos ali, sabendo, vai ser 1-0, não vão tomar gol, vai até o final, tá beleza. Geralmente o Flamengo, o torcedor tem uma. Sábado acho que não aconteceu isso. O torcedor ele comemorou bastante a classificação, mesmo com empate sem gols. Mas eu entendo que o Tite também tem que tentar entender um pouquinho as peculiaridades do Flamengo. Tá? Eu acho que o Flamengo em casa, tendo bons jogadores, um elenco melhor, e o Flamengo tem um elenco mais caro da América do Sul, tem um elenco melhor que o Fluminense, está no momento melhor que o Fluminense. Na linha do que disse o André, não dá para o Flamengo ficar jogando. Momentos do jogo eu aceitaria, entenderia, mas acho que foi muito tempo, de uma forma respeitando demais o Fluminense, recuado. Gente, o Fluminense estava todo retalhado. A defesa do Fluminense era Marquinhos na lateral direita, Marcelo na esquerda, e o Marcelo já não marca praticamente ninguém. E a zaga tinha o Manuel, que reapareceu ali ao lado do Martinelli. Nem foi o André. O Martinelli perdia todos os embates para o Pedro, porque no corpo não dá para ele. Não é zagueiro, é um jogador mais leve, um volante, é um meio-campista. E o Flamengo não forçou o jogo ali no segundo tempo como poderia. Poderia ter vencido, o gol foi absurdamente anulado. Teve a melhor chance, que foi aquela do Pedro com a grande defesa do Fábio. Mas você pode ver que no outro jogo o Fábio fez 5, 6 defesas difíceis. Esse jogo ele fez só uma, porque o Flamengo não forçou. E o Fluminense, digamos assim, estava oferecido com aquela defesa remendada no final. Já não tinha nem mais zagueiro em campo. O Flamengo não forçou a barra. Então, acho isso um erro. Acho que, mas o Flamengo ia se matar. Não estou falando em se matar. Apertar um pouquinho para tentar a vitória, não precisa se matar, gente. Nem se expor, como o Flamengo não correu risco no outro jogo e criou várias situações. Ele optou por uma estratégia muito pragmática e perdeu a oportunidade de conseguir mais uma vitória sobre o Fluminense. Os últimos 7 jogos são 4 empates e 3 vitórias do Flamengo. Poderia ter 4 vitórias. O Flamengo acho que jogou melhor ainda assim, teve as melhores chances do jogo, não concedeu oportunidades ao Fluminense, ok, mas faltou um pouco de apetite, sem trocadilho nenhum com o nome dele. Não teve apetite. O Flamengo foi muito econômico. Então, eu acho que seria bom alguém lá no clube, não sei se alguém teria condições de fazê-lo, conversar com o Tite sobre isso. Um pouco da cultura do time, do clube. Porque em jogos que não sejam nessa característica, imagina se Flamengo jogando brasileiro contra uma equipe mediana, está ganhando de 1-0, vai ficar administrando, vai ter torcedor reclamando. Vai ter torcedor reclamando. E até eu conversava com o André durante o jogo, a gente trocou algumas mensagens. E, lógico, ninguém aqui quer ser viúva do Jorge Jesus, não se trata de trazê-lo de volta, mas só a título de ilustração, digamos assim. Se é o JJ, realmente manda ir para cima e enfiar o cacete no adversário, meter 2, 3 e vamos embora. Nem sempre acontecia isso. Não estou dizendo aqui que o Jorge Jesus foi só goleiro, não é isso. Mas dificilmente ele aceitaria. Aí é bom lembrar que o Jorge Jesus, quando chegou no Flamengo, na coletiva de apresentação, ele falou que o hino do Flamengo tinha ganhar, ganhar, ganhar. Na verdade, é vencer, vencer, vencer. Ele só trocou a palavra, mas o sentido é o mesmo. E ele sempre teve esse espírito de vencer os jogos e de não perdoar o adversário. Vide 5-0 no Grêmio, 3-0 no Palmeiras, 4-1 no Corinthians, jogos que derrubaram técnicos. 3-1 no Palmeiras, caíram Carille, Mano, Felipão. O Renato não caiu porque o Renato é incaível, é estátua no Grêmio, senão caía no 5-0, que aquilo ali era para o técnico cair. O Renato foi totalmente dominado dos dois jogos. Uma aula do português em cima dele. Então, eu acho que o Tite precisa também entender um pouco o Flamengo. Acho que as duas coisas valem. A torcida entendeu o Tite e o Tite entendeu o Flamengo. Eu acho que é muito por aí, né, André? Eu até recebi cornetagens, né, também no Twitter quando eu postei durante o final, da parte do final do jogo, eu falei, pô, eu esperava mais do Flamengo. Eu esperava que o Flamengo fosse. Mas não é que eu esperava mais que o Flamengo tinha que jogar, como se estivesse jogando contra um Madureira. Não era isso. Mas é porque eu acho que, eu não sei se você concorda, André, eu acho que o Fluminense deu essa condição. Primeiro, porque o Fluminense teve que sair. E segundo, por exemplo, o Marquinhos não é um lateral. Então, era um lado do Flamengo podia explorar melhor. Né? Era uma brecha. Foi o que o Mauro falou. A zaga do Fluminense ali era lenta. Então, o André também na zaga. Então, tinha espaço. O meio-campo era um meio-campo parecido com o do primeiro jogo, né? Que era o Martinelli com o Renato, não era o Ganso, era o Lima. Então, enfim, eu acho que o Flamengo podia explorar isso, mas pelo menos tentar matar e ficar mais tranquilo. Aí depois, né, sim, né, esperar o contra-ataque, até testar dentro.
mas faltou um pouquinho mais disso, um pouquinho mais de ousadia, sem querer cornetar, mas assim, eu acho até que seria um risco menor, porque uma bola dessa entra, né, pode mudar um pouco, né, o jogo, né? Sim, o contexto do jogo era favorável. Veja, o Jorge Jesus já foi pragmático no Flamengo. Flamengo e Santos no Maracanã. Chegou para o Felipe Luiz conta, né? Chegou para o grupo e falou: hoje não vamos jogar Flamengo. A gente vai esticar a bola lá para o Bruno Henrique. Mas por quê? Porra, o Santos vinha. Era o melhor momento do Santos. Depois o Santos teve uma arrancada na reta final do campeonato e conseguiu aquele 4-0 do Flamengo na Vila. Mas naquele momento ele era uma disputa pela liderança do campeonato. E o Santos vinha muito bem. Então era um contexto complicado. O Santos veio completo e tal, veio armado para atacar. São Paulo, né? Não quer nem saber, né? Vai tentar atacar em qualquer lugar. Só que o Jorge Jesus foi pragmático naquele dia, né? E o Flamengo jogou mais com bola esticada. Numa delas acabou fazendo o golaço lá, não foi com o Bruno Henrique, mas foi com o Gabigol. Então isso acontece. Agora, o problema é que o contexto de sábado não indicava isso. Não indicava esse eu acho, não sei se o Tite, como uma ferramenta para manter o elenco focado, ele de repente superestimou o Fluminense, sabe? Tipo, olha, é perigoso, eles têm um trabalho longo, são campeões e tal, e aí colocou esse medo, entre aspas, no grupo. Isso estou falando bem a grosso modo, né, obviamente. Mas, de repente, num discurso de superestimar as qualidades e tal, mesmo com os desfalques, para conseguir manter o grupo mobilizado. Mas isso aí cobrou um preço nessa questão do jogo, de respeitar demais o Fluminense. Não é que o Fluminense não merece respeito. Não, o Fluminense merece. Mas diante dos desfalques, diante da falta de confiança, de falta de sem vitória em 12 clássicos, o retrospecto recente agora está favorável ao Flamengo. Então o Flamengo tinha a obrigação de, num jogo desse, o Tite tem que entender as coisas. O torcedor, depois do 2-0, ok, podia não devolver a goleada, mas podia correr atrás para devolver a goleada no agregado. Porque o jogo decisivo foi 4-1 Fluminense, mas o agregado foi 4-3. E o Flamengo podia correr atrás para meter um 4-1 no agregado. Devolveria, de certa forma, a goleada. Mas não, mas ele jogou realmente aquela coisa, não, vamos ter a segurança defensiva aqui. E outra coisa que acho que a gente pode expandir aí essa discussão, não, ou se não agora, mas daqui a pouco. Não está valorizando demais essa coisa de não levar gol, esse recorde? Porque primeiro foi o Matheus Cunha abrindo mão de jogar para o Rossi poder bater o recorde. Depois, a comemoração no final do jogo, Rossi com os 4 da defesa. Primeiro que eu achei injusto, né? Porque todo mundo colaborou para que o time não tomasse gol. Não é a responsabilidade só dos 4 do goleiro, né? E depois a matéria no Globo Esporte falando, o Rossi, quantos minutos falta? Porra, o Flamengo jogou preocupado com isso. Aí não, agora a preocupação é ampliar esse recorde. Vai fazer isso contra o Nova Iguaçu também? Vai ficar guardando a meta para não tomar gol do Nova Iguaçu? Então acho que é uma questão também. A gente sabe como é. Quem já conversou com o jogador, com o treinador, sabe que tem essas vaidades. Essa coisa de botar recorde, de entrar para a história, de poder falar depois que aquele recorde ali é meu e tal. Só que isso no sábado interferiu no modelo de jogo do Flamengo. O Flamengo foi mais cauteloso por conta dessa preocupação excessiva com isso. E que, na verdade, tá, tudo bem, agora que já bateu, aí fica essa coisa sendo muito valorizada. Mas, sinceramente, cara, assim como lá dos anos 70, né, que foi o Cantarelli, foi só em jogo de estadual, agora também, só em jogo de estadual. Será que vale tanto assim a ponto de... Será que a rivalidade com o Fluminense não é mais importante do que o recorde? De repente ser mais ousado, correr o risco, ok, de tomar um gol, mas indo para o ataque, para jogar, atacando normalmente, jogando normalmente, para buscar a vitória? Será que não teria um impacto maior do que esse recorde? Não sei, agora que já aconteceu o recorde, e isso está sendo tão falado, valorizado e tal,
Primeiro que isso é contra a cultura do Flamengo. A cultura do Flamengo é ser melhor ataque. O Flamengo o time do Zico teve esse recorde aí, mas nunca foi melhor defesa nos campeonatos que ganhou. Então, no jogo do Flamengo não é essa a essência do Flamengo. Então, acho que tá ok, é legal o recorde, mas não a ponto de interferir assim na maneira de jogar como aconteceu no sábado.